E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para ajudar vocês com a questão das questões subjetivas, tá? Passado então o encaminhamento das primeiras rodadas de questões de humanos, eleitoral e de constitucional, eu quero trazer algumas sugestões, dar uma contribuição para que vocês melhorem cada vez mais. Nitidamente se vê que os alunos têm capacidade, têm conteúdo, mas tem uma dificuldade muito grande de colocar isso numa resposta em questão aberta, de maneira objetiva. Eu ia falar numa resposta objetiva, não. Lembrem da objetividade, mas na questão subjetiva, é muito importante que vocês trabalhem com objetividade e abrangência nas respostas. Pensem, uma resposta de questão subjetiva não é uma peça processual, não é uma sentença, não é uma petição inicial, não é um recurso. Então não precisa daquela linguagem truncada de juridiquês, não precisa de com efeito, não precisa de destarte, cabe salientar, balará, deste modo. Não precisa. É linguagem direta. Além disso, notem, nas questões de segunda fase, notadamente do STF, do MPF, as questões são limitadas, é 20 linhas em regra, às vezes são 30 linhas, a Ela Vieco muitas vezes colocou 15 linhas para questões que tinham um conteúdo bem grande, então é muito importante que vocês se atentem para isso, tá? Eu peguei aqui os espelhos para conversar com vocês, e o primeiro que eu pego é o de humanos, porque ele traz assim uma questão muito boa para a gente comentar aqui, que é o seguinte: discorra sobre a internacionalização da proteção dos direitos humanos no século XX. Pensem comigo, pessoal. Deixa eu pegar só uma aguinha aqui. Ele colocou uma frase aberta, né? E no espelho tinha lá basicamente 4 itens para falar do sistema onusiano, sistema interamericano, da perspectiva brasileira e da inter-relação brasileira. Se o questionamento fizesse o seguinte: discorra sobre a internacionalização da proteção dos direitos humanos no século XXI e a evolução do sistema onusiano. Deixa eu descer aqui um pouquinho. A evolução do sistema interamericano, a perspectiva brasileira e as interações da ordem jurídica internacional com a ordem doméstica. Seria muito mais fácil, não? Seria. Vocês facilmente falariam, abrangeriam toda a estrutura que o examinador perguntou, esperava, e vocês conseguiriam falar sobre todos. Vocês conseguiriam, inclusive, dizer, tem ainda o sistema africano e o europeu, poderiam. Só que uma questão aberta dessas, ela gera dificuldade, porque a pessoa não sabe para que lado ir. E é muito bom que a gente tenha exercícios como esse, para que vocês aprendam a pensar e a construir estruturas de respostas que busquem atender aquilo que se espera pelo examinador. Ninguém vai saber o que passa na cabeça do examinador. Mas a gente, com a experiência que tem, a gente sabe que é muito mais importante uma resposta abrangente do que aquela que não toca todos os pontos esperados e aprofunda muito alguma coisa. Não adiantava você aprofundar só no sistema interamericano ou só no sistema onusiano. Você tinha que ter abrangência. Então aqui fica uma dica muito importante. Aproveite o espaço, são 20 linhas. Tá? Você não pode pegar a metade da tua questão para ficar fazendo uma introdução. Outra coisa, tem um corte temporal ali, está dizendo no século XX. Não me venha dizer que antes mesmo do século XX já tinha algum lugar que protegia direitos humanos. Não. Não fala do João Sem Terra, não fala da Magna Carta, não fala de Bill of Rights, sei lá, não fala nada. Vai. Quer começar com a Primeira Guerra? Começa. Quer falar da OIT? Fala. Tá? Liga das Nações, Parará, chega na Segunda Guerra. Todo mundo gosta de usar aquele termo barbáries do nazismo, tudo bem, quer usar, usa. Agora, divide a resposta e aproveita bem as 20 linhas. Letra pequena, tá? Aproveitem as linhas, aprendam a aproveitar as linhas. Então a parte principal dessa questão de humanos foi fazê-los pensar e refletir sobre qual é a estratégia para responder. O conteúdo cada um tem o seu. Só que vai se dar bem aquele que conseguir passar mais daquilo que sabe para dentro da resposta. E para fazer isso vocês têm que exercitar, refletir e fazer com muita qualidade, tá?
Então, a principal dica, se organizem. Não precisa fazer um rascunho, mas faz assim, pô, eu vou falar de direitos humanos no aspecto internacional. Como? Pô, eu tô no Brasil, né? Eu tenho que contextualizar o Brasil. Qual é a questão regional e a questão da ONU? Pronto, e aí faz. Tá? Então, aqui, a dica principal é que numa questão aberta, com o enunciado desses curtos, você tem que tentar buscar o que se espera de uma resposta. Mesmo que você considere, mas é muito mais importante eu falar da parte interamericana, você tem que abranger as outras. É muito mais importante eu falar do sistema onusiano, porque ele que deu ensejo a tudo, daí tem os pactos, daí tem o PIDESC, parará. Mas tem que ter um equilíbrio. Tem que falar da Constituição, tem que falar da emenda 45, do parágrafo 3º, da internalização, da jurisprudência sobre os tratados anteriores à emenda, tem que colocar tudo isso. Então, organiza isso e vai lá, constrói a resposta. Daí você vai tirar 10, porque você vai ser abrangente. Tá? Vamos agora para eleitoral. Eleitoral também é uma questão que ensejava um pouco de raciocínio e interpretação, mas pense, pessoal, vale a mesma coisa que eu falei em relação a humanos, abrangência, objetividade e substância, precisa de conteúdo, tá? Eu vou ler a questão aqui. Paula, unível estavelmente com Paulo, governador de seu estado em primeiro mandato, se desaveio com ele ao autorizar que o filho de seu irmão, nascido em 31 de janeiro de 89, disputasse as eleições de 2018. Em razão da desavença, rompeu relações com Paulo. Seu filho filiou-se a um partido político no dia 1º de abril do ano eleitoral, mesma data em que Paulo, como condição imposta por Paula para retomar o relacionamento, renunciou ao cargo de governador. A convenção do partido escolheu o filho de Paula candidato ao governo do estado. Responda, em até 20 linhas, se incide alguma inelegibilidade ou falta de condição constitucional de elegibilidade no caso. Pessoal, primeira coisa, responda isso. Não me venha escrever que o voto é um direito constitucional, os direitos políticos. Não percam tempo. Eu sei que vocês sabem que é conteúdo, mas se o examinador pediu isso, faça isso. Comece falando se incide alguma inelegibilidade. Vejam os personagens da questão e responda. Tá? Mas eu penso que tinha que falar só de um, porque aquele sobrinho ali, olha, se a pessoa está ali na questão, tem que falar. Tem que falar do sobrinho, tem que falar do enteado. E aí você trata, tem um espelho, está bem explicadinho ali, as questões da inelegibilidade reflexa, questões previsão constitucional, a questão da jurisprudência do STF, a questão de que a renúncia, que o rompimento das relações não interfere, tudo isso está bem explicado. Eu não vou ficar entrando no mérito do que deveria ter sido colocado, até porque nesse espelho ainda tem uma sugestão de resposta esperada. Mas o importante é que vocês aproveitem o espaço, tá? Se vocês pegarem o espelho, vocês vão ver que tem muita coisa que é esperada, e se você desperdiçar espaço, você não consegue percorrer tudo. Notem que perguntou ali sobre inelegibilidade e condição de elegibilidade, e no espelho esperou só 2, mas tinha 4 personagens ali. Vocês poderiam ter abrangido mais coisas do que está no espelho. Vocês poderiam ter falado também, o cara não tem idade para ser governador, mas pode ser presidente, senador. Tá, mas ele pode ser vereador, mas a eleição não era eleição, mas se fosse. Tem tanta coisa para falar. O que importa é vocês conseguirem colocar no papel, tá? Então, a dica aqui também fica da abrangência e da objetividade. E agora a gente vai passar para a questão de constitucional. A questão de constitucional, deixa eu abrir ela aqui. Tá fechada. A questão de constitucional, eu vou passar para vocês, de maneira mais sucinta, uma técnica que eu ensino para os alunos. Deixa eu abrir aqui. Aqui, abriu. É uma técnica chamada estudo por sumário. Tá? Vou falar da técnica, depois eu falo da questão aqui. O estudo por sumário é o seguinte, pessoal. Imaginemos que você já leu determinado livro. Vamos mudar de matéria. Imagina, assim, direito processual penal. Tá? E imagina uma questão aberta de princípios de direito processual penal. Aí o que acontece?
Você sabe falar sobre princípios. Daí você começa lá, contraditório, pela defesa, para lá, mistura um pouco de princípio constitucional com princípio que está previsto na lei, e que advém de previsão legal, e assim sucessivamente. E se você construir uma resposta, não necessariamente você vai fazer ela bem organizada ou abrangente. Agora, se você pega um livro, qualquer que seja um livro de direito processual penal, e pega como o autor colocou ali, você vai ver vários princípios pré-processuais, processuais, da fase de inquérito, aí você vai ver aqueles previstos na Constituição, e você consegue construir bem a resposta. Além disso, imaginemos que você esteja também fazendo uma resposta para uma questão oral. Você vai lá, fala, e aí o examinador olha, tem princípio relacionado ao tribunal de júri? Tem sim também, isso aqui, parará. Então, o estudo de sumário serve para que você tenha abrangência naquilo que pode ser colocado numa resposta e organização. Da mesma forma que serve para que você está passando ali, esse aqui eu não lembro, esse princípio aqui eu não lembro, vou lá e leio e reviso. Porque daí você confere se você sabe e você acaba criando sempre estruturas daquilo que você estudou. Além dessa parte do estudo por sumário, que eu ensino para os alunos no acompanhamento especial e tal, mas que eu estou passando para vocês aqui, tem uma outra coisa que eu passei para vocês numa aula anterior. Não são nem aulas, né? Eu faço pequenos vídeos para vocês. Mas que é o seguinte, você pega os pontos do concurso, organiza eles, que eles estão bagunçados, e aí, item por item, você vai lá e vai fazendo o teu resumo. Quando você está fazendo isso, você está treinando para fazer isso que eu estou dizendo aqui, a resposta de questões subjetivas. E isso ajuda muito, pessoal. Então, leve em consideração, eu falei isso lá no começo do curso, e agora que vocês vão ter que responder as questões, então leve em consideração porque isso é muito importante. Tá? Vamos então para a questão do enunciado em si, de constitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as biografias de personalidades não precisam ser autorizadas para publicação. Havia, no caso, um conflito entre direito à intimidade e o princípio da liberdade de expressão. Tá? O que o examinador queria? Analise qual a postura do intérprete nesta situação e quais argumentos que fundamentam a decisão da Suprema Corte. Pois bem, pessoal, se vocês pensarem no que está escrito ali, vocês vão ter que, na estrutura de vocês, a primeira coisa tem que dizer assim, qual é a postura do intérprete? Interrogação. E depois, quais argumentos que fundamentam a decisão do STF? Tá? Você pode começar respondendo assim, a postura do intérprete, blá, 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 porque é isso que é esperado. Não tem como o examinador te dar errado na questão se você responder objetivamente. Agora, o que não dá é para começar a rodear. Eu já falei isso, não vou falar novamente. Como aconteceu quando comentei ali da questão de eleitoral e questão de humanos. O espelho esperava aqui que você percorresse, primeiramente, dizendo a Constituição é compromissória, pós-positivista, poderia falar que era da questão do neoconstitucionalismo também. Falou de 2 princípios apenas, unidade da Constituição e concordância prática. Vocês poderiam utilizar inúmeros princípios, pessoal. Vocês estão estudando com o Sarmento, tem muita coisa para falar. Por favor, não fiquem ali na proporcionalidade, razoabilidade, é muito pouco. Tem muito mais coisa para falar. Lembrem da abrangência. Aí, no terceiro quesito, tá alma de... menciona novamente a questão da unidade da questão prima facie, né? Uma jurisprudência batida já, antes mesmo dessa questão das biografias, várias vezes, vários precedentes, a Débora do Prá já cobrou em questão objetiva isso. Ela, no nosso concurso 28, ela cobrou liberdade de expressão. Eu até mencionei para vocês que o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos traz uma definição de liberdade de expressão. Vocês podem definir isso, se tiver espaço e se for conveniente para construir a resposta. E aí, nos quesitos ali, a supremacia prima facie, daí presunção de primazia da liberdade, proibição da censura e suspeição das normas que limitem a liberdade de expressão. O conteúdo, eu sei que vocês sabiam, mas vocês precisam ter abrangência e estruturar a resposta. Então, por passar isso aqui, eu estou passando bem rápido para tentar ajudar vocês e para fazê-los
refletirem para construir as próximas respostas. Pensem na abrangência, pensem na objetividade, pensem no máximo de conteúdo dentro de uma linha, pensem na exclusão de palavras inúteis, na exclusão de adjetivos, aqueles termos de juridiquês que não se usa mais, e principalmente uma questão de prova que tem 20 linhas, você não pode ficar embromando, tá? Vai direto ao ponto. Se sabe a resposta, responde e depois, se for o caso. Tem várias técnicas de responder questão subjetiva, tem se você sabe a matéria, se você sabe mais ou menos, ou se você não sabe nada. Isso aí a gente deixa para uma outra ocasião, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês. Um excelente estudo, caprichem, vão melhorar cada vez mais a oportunidade agora. Treino, estudo e capricho. Se esforcem porque o resultado vai vir, tá? Contem comigo, beijão no coração e excelentes estudos aí para vocês.